Glória a Jesus, conosco, Senhor. Aleluia. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus, né? Ouvimos palavras maravilhosas. Já ouvimos o Senhor falar conosco. E vamos continuar ouvindo Ele falar com nós de novo, né? Nós estamos cada dia aprendendo as coisas de Deus para não ficar fora da salvação, né? E assim nós vamos alcançar a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, né? Em nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Aleluia. Né? Vamos ler uma palavra aqui para nós meditar. Glória a Deus. Vamos falar sobre a fé. Então, de novo, nós falamos de fé. Ontem vamos falar de novo sobre a fé, que a fé é a coisa mais maravilhosa que tem para nós alcançar nossos objetivos, né? Então vamos ler no livro de Hebreus 10:35. Glória a Deus. Aleluia. Livro de Hebreus 10:35. Quantos irmãos procuram fazer uma oração? Meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós te rogamos nessa noite, Senhor, que venha abrir o nosso entendimento, abrir a nossa mente, nosso coração, meu Deus, meu Pai, que nada venha tirar do nosso coração, que a palavra que é a semente venha nascer e germinar dentro dessa terra, que somos nós, Pai, e aumentar o fruto 50, 60%, 100, meu Deus, meu Pai. É o que nós te pedimos nessa noite. Abençoa cada um que aqui está presente, meu Deus. Os que não conseguiram chegar, que o Senhor vai de encontro a eles também, que eles possam ser alimentados também, através da sua palavra. Meu Deus, aquelas pessoas que estão no grupo da igreja, que vai ouvir a palavra depois, que eles possam receber as bênçãos do Senhor, o milagre do Senhor, Pai Todo-Poderoso. Outras pessoas que vão nos escutar através do Facebook, do YouTube, que o Senhor possa entrar com a providência divina e dar fé a eles também, Senhor. Nós te pedimos pela vida deles, pela vida do Brasil e do mundo, Senhor, que o Senhor faça um milagre, maravilha, Pai. Abençoando as casas, os casais, abençoando nós que aqui estamos aqui, e aqueles também que estão em qualquer lugar deste mundo, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos e desejar, Senhor, para todos sempre. Amém. Então está aqui, Hebreus 10:35 fala assim: não rejeite, pois, a vossa confiança, que tem grande a vontade galadão, porque necessita de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possa alcançar a promessa. Porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recusar, a minha alma não tem prazer nele. 39 diz: nós, porém, não somos daqueles que se retira para a perdição, mas daqueles que crê para a conservação da alma. Amém?
Pode se assentar no nome de Jesus Cristo. Uma palavra rica, maravilhosa. Uma palavra que cobra responsabilidade para todos nós que aqui estamos, né? Quando Deus enviou Jesus, Ele falou que não veio ao mundo para destruir o mundo, e nem para fazer coisas erradas, Ele veio fazer coisas boas. A destruição do mundo e do que nós vemos acontecendo no dia de hoje, tem gente que diz, se Deus tivesse, se Deus, o mundo não estava vivendo esse tempo de guerra, morrendo todo dia milhares e milhares de pessoas. Isso não tem culpa de Deus, foi o que o povo procurava. Isso serve de exemplo para nós. Deus está dando uma chance para mim e para você, está dando uma oportunidade para nós. Se você também virar as costas para o Senhor, Ele não está preocupado se você vai morrer ou não. Foi o que você escolheu. Nós temos que aprender que a palavra de Deus dá isso, essa resposta para nós. Deus criou o céu e o inferno. Por que eu tenho que falar isso? Porque eu vou entender. Porque tem gente que acha que só porque nós estamos aqui, nós somos obrigados a ir para o céu. Nós somos obrigados a ir para o céu se nós não obedecer a palavra de Deus. Se nós não obedecer, nós já sabemos onde nós vamos, automaticamente. Não adianta nós querer enganar nós mesmos. A pior coisa que tem é você querer enganar você mesmo. Nós temos que entender a tão grande misericórdia que Deus tem, tão grande educação que Ele tem. Porque Ele pensou com Ele. Ele fez um inferno para quê? Para guardar Satanás e os anjos que foram rebelados contra Ele. Foi para isso que Ele fez o inferno. Mas Satanás não quer ir para o inferno só. Satanás diz, eu não vou ficar naquele lugar sozinho. Eu vou lutar para levar os que não querem nada com Cristo para o meu lado. E você vê tantas revelações nos dias atuais de pessoas que morreram, teve arrebatamento espiritual e Deus mostrou o céu e o inferno para ele. Pessoas que já viram, pessoas que estavam aqui louvando a Deus, pessoas que pregavam a palavra aqui já estavam no inferno, porque estavam fazendo as coisas para ele, achando que estava certo. Já foi revelado isso, tem muitas pessoas lá, está cheio de pregador, está cheio de pastor lá no inferno já, porque não obedeceram a palavra de Deus. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande. Isso o que pode a gente falar isso nessa noite? Para você se precaver e saber que nós temos que entender que nós estamos aqui para obedecer a palavra de Deus. Porque nós somos, tem escola de faculdade, você vai fazer uma faculdade, se você não se sair bem no trabalho da faculdade, você não recebe o diploma. Por quê? Porque você não passou na fase, não passou nos... Então, pode isso na sua cabeça, o mundo espiritual é a mesma coisa. Como é que Deus vai levar eu para o céu se eu não lutar para Ele me ajudar a chegar no céu? Porque quando Deus vê você lutar, Ele vai ajudar você a chegar. Mas se Ele vê você nem lutando, você está, como é que você vai vencer uma guerra se nem para a guerra você quer ir? A partir do dia que eu aceitei Jesus e você aceitou, nós temos uma guerra que não pode voltar para trás. Ele diz: quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de morar no céu. É a palavra de Deus que fala. É tudo a palavra de Deus que fala. E se eu não falar isso com o pastor de vocês, com o pastor da igreja, amanhã Deus vai dizer: por que você não falou a verdade para aquele povo? Porque lá no inferno está cheio de pastor que não falaram a verdade e foi para o inferno por isso. Porque não falaram a verdade com medo da reação dos irmãos. Não devem ter medo de ninguém. Você tem uma alma de conta, você cuida de sua alma, eu cuido da minha, e o pastor é obrigação, porque eu tenho que dar conta de cada uma de vocês que estão aqui. Vocês estão na porta das ovelhas, todos que aqui estão, eu tenho que dar conta da alma de vocês, está lá no livro de Hebreus, que o pastor há de dar conta da sua ovelha, dar conta da ovelha que está no comando com ele. Então, minha obrigação é dar um bom ensinamento para vocês ir para o céu e não para o inferno. Porque Jesus veio aqui para livrar nós do inferno. Ele fez tudo isso para levar nós do inferno. Por isso que ele está dizendo aqui nessa noite: não rejeite a vossa confiança, que tem grande a vontade de galardão. Deus confiou algo nas minhas mãos e nas suas mãos. Deus confiou algo nas nossas mãos, nas minhas mãos. Como quando nós entramos numa empresa, que você desenvolve naquela empresa, o patrão te confia um carro elevado, ele vê que você desenvolver, aumenta teu salário, dá um carro maior para você. Às vezes ele vê que você é uma pessoa qualificada, uma pessoa preparada, ele coloca você para cuidar de uma equipe, ele cuida para você cuidar de algo a mais.
porque Ele viu que você desenvolveu naquilo que foi dado a você. Da mesma forma na igreja. Na igreja, o pastor também vê você desenvolver, o pastor dá um carro para você crescer, para você se desenvolver, mas muitas das vezes você não se desenvolve, porque você pensou que aquilo é do pastor. Não, o pastor foi usado por Deus para te dar algo nas tuas mãos, que Ele confiou em você, acreditou que você era capaz de dar de conta daquilo que Ele colocou nas suas mãos, e você é capaz, eu sou capaz, somos todos capazes. Agora quem faz nós parar de obedecer a Deus e não fazer o que é certo, é o Satanás, que veio para roubar, matar e destruir. Ele quer roubar e destruir aquilo que Deus colocou no meu e no seu coração, que é o plano de fazer a obra do Senhor, e a espada na mão, que está na mão sua, na minha mão, para guerrear contra o Satanás, guerrear contra eu mesmo. A guerra pior é a guerra de guerrear contra nós mesmos. Como é que está o teu coração nessa noite? O que você tem enfrentado? O que você tem passado? Como é que está a amargura da sua alma? Sua alma está pura? Sua alma está com Deus? Porque se a sua alma está com Deus, você se alegra com a palavra de Deus, porque você diz que quem é de Deus escuta a palavra de Deus. Quem não escuta a palavra de Deus é porque não é de Deus, mas quem é de Deus escuta a palavra de Deus e obedece. Então é isso que a gente vê acontecer nos dias atuais. Então, não rejeite aquilo que eu coloquei nas vossas mãos. Aí continua no 36, porque é necessário de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possa alcançar a promessa. Então, ele está dizendo o que aqui? Primeiramente, eu tenho que fazer a vontade de Deus para depois alcançar a promessa. Não adianta você querer receber a promessa antes. Primeiro eu tenho que fazer. Primeiro você tem que fazer para Deus. Isso nós temos que guardar e ler. Esse negócio está cheio de falsos profetas. Eu estava pregando ali, eu estava vendo o pastor de missão, até falei, hoje acontece o que na igreja? Se alguém veio falar em língua aqui, quando a pessoa, daqui a pouco tem um monte de gente falando língua, não porque ele está sentindo o poder de Deus, mas porque ele não quer ficar para trás. Ninguém quer ficar para trás de Deus. A pessoa quer inventar que é uma coisa que não é. Aí diz, não, o irmão está falando língua, eu vou falar também, senão vai dizer que não tem Deus, vai dizer que Deus não está comigo. Aí fala uma língua de mentira e uma língua da carne. Aí só para não ficar para trás. Tem muita gente que faz isso, mas nós temos que ser verdadeiro. Mostra a Deus que você está precisando dele, que ele vai te socorrer. Aleluia. Não é ficar com medo de Deus, não. Que Deus não veio para fazer medo a nós, não. Ele veio para salvar eu e você. Agora Ele quer sinceridade, Ele quer realidade. Ele quer que você entenda que Ele é capaz de mudar a minha e a sua história. E Ele não quer falsidade. Ele quer sinceridade no meio com Ele. E Ele vai mudar a nossa história, porque Ele não trabalha no meio de falsidade, Ele trabalha no meio de sinceridade, né? Aí Ele não diz, porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de virá e não tardará. Então, para você estar tardio, porque você está sufocado. Está tardio porque você está sofrendo. Quando a gente está sofrendo, um dia, mais de um ano quase. Mas quando você está em paz, eles têm uma paciência, porque há um pouquinho de tempo, porque o que há de vir virá e não tardará. É só nós esperar no Senhor. E esse negócio, porque está cheio de pessoas que estão vivendo uma vida difícil, está passando uma grande dificuldade, e aparece um filho do diabo para tentar te ajudar. Ele, a vez sabe do teu problema, ele profetiza que vai dar tudo certo, que você está bem e que está maravilhoso. Você se estaciona e não se prepara para enfrentar a guerra que está para vir. Se eu sei que foi anunciado que está vindo um vento aí, eu tenho que me preparar, porque senão esse vento vai me tirar da casa de Deus, vai me derrubar. Então, quando nós estamos preparados, nós suportamos, porque nós já estamos esperando. Mas quando você é pego de surpresa, você cai. Porque de repente, o que é que as pessoas fazem? De repente, você está parado no lugar, alguém te dá uma pancada, sem você perceber, você cai, você vai ao chão. Então o Senhor quer te orientar e te ensinar que o diabo está tentando achar uma brecha para matar e destruir aquele que se chama filho de Deus, aqueles que são de Deus. Nós que somos de Deus somos o alvo de quem? De Satanás. Somos o alvo do mal, porque o mal está aí. E o Senhor muitas das vezes permite que aconteça o mal com nós, porque nós só estamos blindados quando nós obedecemos a palavra de Deus. Nós vimos, foi lido o Salmo primeiro, o Salmo 91. E tem muita gente que faz desse salmo
uma idolatria. Posso dizer, Salmo 23, muito lugar está sendo idolatria. Porque a pessoa abre a Bíblia no Salmo 93 e acha que aquilo vai defender ele. Não, se você não se preparar, não obedecer a palavra de Deus, não buscar o Senhor, você pode ter a Bíblia inteira que não vai valer nada para você. Porque não é questão de você ler uma palavra forte na Bíblia, é questão de você acreditar no dono da palavra forte, que é Jesus de Nazaré. Nós temos que aprender tudo isso. A gente chega na casa, as pessoas estão com o Salmo primeiro aberto, chega está empoeirado. Mas a pessoa não lê na Bíblia, só fica ali achando que aquilo vai defender, não defende. Porque é a mesma coisa da idolatria, as pessoas estão com a imagem, a parede cheia de imagem, achando que aquela imagem vai proteger ele, mas não protege. Porque a proteção vem de Deus, vem do Filho de Deus, vem de Jesus. Então Jesus veio ao mundo, não para condenar o mundo, para salvar aqueles que o aceitassem. Aquele que crê, pois ele mesmo disse, aquele que crê em mim será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Então, e a questão, sabe qual que é? Nós estamos dentro da igreja, mas nós temos que crer no Senhor, para que a salvação esteja em nossas vidas, e nós tenhamos força. Está cheio de pessoas que perderam as forças. Por quê? Porque a igreja é o quartel, e você vem receber treinamento na igreja, para você brigar contra o inimigo, para você lutar contra Satanás, que está ali doido tentando tirar eu e você da casa dele. E muitas das vezes, se nós der moleza, nós caímos. Qual é a tua fome? Qual é a tua sede? Né? Nós sabemos que Jesus jejuou 40 dias, 40 noites, mas quando ele teve fome, apareceu o Satanás tentando envergonhar ele. Está com fome, pega essas pães, transforma em pedra, em pão e come. Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Ou seja, o alimento para a nossa alma é a palavra de Deus. E o pão, cotidiano, o pão que está na padaria é para a nossa carne. Mas não adianta você alimentar a sua carne. Se você só alimentar a sua carne, você mata a sua alma. Tem que ser balanceado. Você come o pão de manhã, o café para alimentar a carne, almoça para alimentar a carne, de tarde janta para alimentar a carne. Mas se você parar de buscar o Deus, a alma fica doente, porque a doença maior que existe no Brasil, no mundo, em todo lugar do mundo, a doença se chama doença espiritual, e essa doença não está sendo curada, porque só quem pode curar essa doença é Jesus de Nazaré, mas as pessoas estão virando as costas para Jesus de Nazaré, então fica difícil de ser curado, porque ele quer curar, mas como é que ele vai curar o rei se não vai até ele? Quando ele diz, vinde a mim, todos estarem cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, mas as pessoas não vêm até o Senhor. Está escrito, vinde a mim, mas ninguém quer vir até o Senhor. Você já prestou atenção? Tem pessoa que está com um problema de saúde, um problema simples, às vezes é uma depressão, às vezes é um demônio que está na mente da pessoa, e o médico vai lá, não acha, passa semana no médico, não acha, porque a doença não é a doença da carne, é a doença espiritual, que o diabo colocou, e precisa de discernimento para você não ficar toda hora perdendo tempo no médico, indo para lá e para cá, e você, a ver, Deus está colocando para que possa mudar. Incrível. Não sei se vocês conhecem o pastor Oswaldo. O pastor Oswaldo, que hoje ele é pastor, hoje ele tem a igreja dele, está aí trabalhando firme, está feliz. Sabe como foi que aquele homem aceitou Jesus? Muita gente vai pensar que Deus faz, não, Deus cobra para você tomar uma posição. Sabe como foi que ele aceitou Jesus? Aquele menino mais velho dele estava internado, não tinha quem desse jeito, semana internado, e estava para morrer. E eu fui na casa dele junto com ele falou, olha, Deus falou que se você aceitar Jesus, Deus vai curar o menino. Nós temos autoridade de falar isso. E ele tem essa posição de falar isso. Cheguei lá e falando para ele que Deus estava cobrando dele, porque ele estava idolatrando o menino, estava idolatrando aquela família e não queria aceitar Jesus, não queria nada com Deus. E assim ele aceitou Jesus e Deus tirou o menino dele outro do hospital e hoje está aí na igreja até hoje. Porque Deus precisa fazer alguma coisa. Será que até quando você vai estar pelejando, vai estar batendo murro em ponta de faca, achando que Deus é criança, achando que Deus vai fazer o que você quer? Não, é eu que tenho que fazer o que Deus quer. É você que tem que fazer o que Deus quer. Porque Deus não é menino de recado. Nós que somos servos dele, nós que estamos aqui para servir ele, nós estamos aqui para adorar ele, nós estamos aqui para dar o máximo nós para ele. Não é fazer barganha com ele. Ele não está preocupado com você. Se você quer ir para o céu, se lute, porque o céu é tomado à força. Você tem coisas que Deus pode tocar e você vai chorar lágrimas de sangue. O pai, a mãe, não aguenta o sofrimento de um filho.
Aí Deus põe no leito de dor. Quantos já aconteceu isso? Quantos já aconteceu isso? Muitas e muitas vezes. Nós temos um vizinho aí, o filho, né, da irmã Ana, o irmão Tony Lema, né? Ficou no hospital a vida, uma semana aí sem comer, sem nada. Aí eu nem sabia o que estava acontecendo lá. Desci, cheguei na frente lá, estava lá o menino lá, e a irmã Ana falou: olha, pastor, esse menino está. Levou para o hospital, o menino corre, ele está aí doente aí, não tem problema. Levantei o menino, orei por ele, na mesma hora o menino começou a comer. Até hoje, quando ele me via, diz: olha, mãe, o homem que me curou, o que curou você foi Jesus de Nazaré. Então tem muita coisa que acontece na vida do ser humano, que é Deus cobrando para nós tomar uma posição. Pois é necessário falar isso nessa noite, porque todos nós temos uma família, você tem algo de você. Aí tem gente que não, Deus vai cobrar assim, não. Cobra sim, eu já vi muito tempo, sou testemunha disso, há muito tempo, né? E Deus tem que fazer isso mesmo. É para Deus, para você entrar na posição. Porque tem gente também que só vem para a igreja quando acontece alguma coisa. Você acha que o irmão Cássio está aqui por quê? Desse jeito que ele anda. A gente vê ele assim, ele está assim porque Deus trouxe ele assim. Se ele tivesse bom que nem eu, que nem você, talvez não estava aqui na igreja. Ele ia fazer o que ele fazia antes, mas Deus precisou fazer isso na vida dele, paralisar ele para poder estar aqui servindo a Deus hoje com todas as forças, porque ele quer morar no céu, está aí como uma criança, mas está obedecendo a palavra de Deus, está aqui dentro obedecendo a Deus. E nós não podemos criticar e nem falar nada, porque isso pode acontecer com qualquer uma pessoa. Porque às vezes nós endurecemos o nosso coração, nós não queremos servir a Deus do jeito que Deus quer. Deus, tá bom, vou dar um jeito em você, mas você vai ter que me servir. Então ninguém escapa da mão de Deus. Não adianta nós querer manipular, não adianta nós querer fazer do nosso jeito. Nós temos que fazer do jeito que manda a palavra de Deus. Não adianta nós querer fugir da situação. Nós temos que adorar o Senhor com todas as nossas forças para que as coisas boas venham. E não estou falando, o que eu estou falando é a pura verdade. Se você leu o Deuteronômio 28, é fácil demais para você entender essa palavra. Não, lê 47 já fala. Deus cria o mal e faz o bem. Deus faz, tudo ele faz, né? Então Deus criou o céu e o inferno porque ele queria jogar Satanás lá e os anjos. Mas Satanás não quer ficar lá só, ele está doido para levar você que está na igreja, porque ele está no monte dele, vai para lá junto com ele. Mas nós que aqui estamos, ele está investindo em cima de nós para tentar desestruturar nós, para nós perder a salvação. Então a gente tem que ter muito cuidado. É tempo difícil, tempo trabalhoso. Mas o que vale mais? A sua alma? Ou esse mundo? Ou o que tem nesse mundo? Porque você diz, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, né? Então você diz, do mundo nós somos, mas não amamos o mundo, porque Deus tirou nós do mundo e colocou na sua casa, na sua rocha. E ele disse que aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Nós temos que entender isso. Amar o mundo é o quê? É cometer as mesmas práticas do pecado. Porque o que mata o homem não é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela salva o homem. A palavra de Deus, ela dá vida ao homem, ela dá vida às pessoas, ela dá vida para a tua alma, ela limpa a alma do homem. Mas o que mata o homem é o pecado, né? É o pecado que mata o homem, né? Será que nós temos uma palavra de apoio? Temos, né? Tiago 1,15, vamos ver o que fala para nós entender, que eu vou falar sem ter uma palavra de apoio para dizer aos irmãos, né? 15 fala assim: depois de haver a concupiscência concebida, a luz, o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Tá vendo? O que gera a morte é o pecado. E lá em Ezequiel também está escrito. E outra palavra, o salário do pecado é a morte. Então, o que gera o pecado? Isso aí. E o que é pecado? Irmão, pecado é tão simples que, sabe o que é pecado? Que você acha que não é? Sabe o que é pecado? Quando eu tenho que fazer o bem e eu não faço, já estou pecando. Uma pessoa vai até você pedir uma informação, ou pedir alguma ajuda, ou de uma forma ou de outra pedir alguma coisa, fazer alguma coisa, e ele vai até você e você se esconde, ou se esquiva de não receber essa pessoa, você já pecou. Alguém te pede um pão, você não dá, você já pecou. Alguém
te pede para caminhar com ele, você não caminha, você já pecou. Ele disse: se teu inimigo pedir para caminhar uma milha, caminha 2 com ele. Então a gente tem que aprender que nós, às vezes, ficamos empurrados com alguma coisa, com alguma situação, e nós ficamos achando que nós temos direito de alguma coisa. Não, nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. Estamos enquadrados na misericórdia de Deus. Diz que se nós obedecer a palavra 100%, nós somos os mais miseráveis homens ainda. Está escrito na palavra de Deus. Se nós obedecer a palavra 100%, nós ainda continuamos sendo devedor de Deus. Isso significa, para você não dizer: eu fiz, eu estou falando, não. Por mais que você faça, você ainda está devendo para Deus. Para ninguém ter desculpa: não, eu estou fazendo e Deus não está fazendo nada por mim. Não, Ele já fez de tudo por você. A partir do dia que Ele mandou seu Filho amado Jesus, que veio na cruz por mim, por você, Ele já fez muito, porque Ele está dando uma oportunidade para nós entrar no lugar santo e santo, entrar no céu. Ele está dando uma oportunidade de você morar no céu, uma oportunidade de você ser cidadão celestial, uma oportunidade a qual ninguém dá, e Ele deu para mim e para você. Agora cabe você respeitar isso. E como é que se respeita a salvação? Obedecendo a Cristo, seguindo os seus mandamentos, que vai na vontade dele. Não é você obedecer o pastor, não, que o pastor também está aqui obedecendo a Cristo. Minha obrigação é ensinar você a obedecer ao Senhor. Minha obrigação é ensinar você a ser fiel a Jesus, ser fiel à palavra de Deus. Porque aí do pastor que tenta agradar você: não, tá bom, não, isso é pastor calvado, pastor que não quer nada, não quer salvar ninguém. Não, porque você prega na verdade, falar, ensinando na verdade o povo, aquele que está com você, se ele quiser se salvar, ele vai dar ouvido à palavra de Deus, porque o pastor não pode ensinar além do que está escrito, tem que ser o que está aqui. Porque você não pode, eu estou falando de mim, estou falando da palavra. Ninguém vai poder até mesmo me criticar, porque eu estou falando da palavra. Então a palavra diz, tem que ser ouvida e guardada, né? Então é isso. Então nós estamos aprendendo. Aí no texto ele fala: mas o justo viverá da fé, e se ele recusar, a minha alma não tem prazer nele. Então está falando que o justo viverá da fé, e se ele recusar, o Senhor não tem prazer nele. Então, muitas vezes, nós ficamos iludidos e equivocados com as palavras. Eu quero dizer assim: o Senhor está comigo. O Senhor está no mundo inteiro. O Senhor está em todo lugar. Agora, para operar na minha e na sua vida, Ele só vai operar se você deixar, se você tocar nele de uma forma que ele venha abrir o coração. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela só foi curada porque ela tocou em Jesus. Não tocou na carne de Jesus, tocou na alma, tocou no interior de Jesus, tocou em algo que saiu virtude dele. Nós temos que tocar numa coisa que saiu virtude. Tocar numa pessoa é fácil. Agora, tocar na alma, para sentir dentro, para sair de dentro algo que vai mudar a nossa história, que é isso que o Senhor quer. Então o Senhor quer que nós toquemos nele. Como é que nós tocamos nele? Com a nossa fé. Porque sem fé nós não vamos. Então o justo viverá da fé, e se ele recusar, eu não tenho prazer nele. Então não tem para não correr. Você fugir, Deus não tem prazer em você. Aqueles que se desviam dos caminhos de Deus, Deus não tem prazer nele. Aqueles que não querem obedecer, Deus não tem prazer nele. Então não adianta nós querer enganar nós mesmos. Se você não quer fazer nada para Deus, ou não quer obedecer a Deus, pode ficar ciente que você está desagradando a Deus. Nós vimos no livro de Romanos 8 que nenhuma condenação há para aqueles que não estão em Cristo Jesus. Quem está com Cristo Jesus não tem condenação, mas se você abandonar Cristo, você já está condenado. Então a gente tem que aprender muito. Nós temos que aprender muito. Aí no 39, nós temos que enquadrar nesse versículo aqui, ó. Nós, todos que aqui temos que enquadrar nesse aqui, ó. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que crê para a conservação da alma. Então, quando você crê, você está conservando a sua alma. Você está cuidando. E quando você crê em Jesus, você está cuidando de tudo que é seu. A sua casa vai bem, sua família vai bem, seus filhos vai bem, tudo vai dar certo, porque Deus vai trabalhar naquela causa pelo fato de você estar cuidando dele, que você está confiando nele, né? É tão simples nós entender isso, né? É só você ver a passagem de Jonas. Deus mandou Jonas ir para a cidade de Nínive pregar a verdade, e ele não foi. Ele entrou no navio e foi para Tarso. E quando chega no meio do mar, o que foi que Deus fez? Vocês vão entender, mas refletir hoje para sair daqui, entender, para você amanhã não estar chorando, dizendo que você não ouviu a palavra de Deus, que Deus não falou com você, que Deus não te avisou.
Que Deus não usou o pastor nunca para falar para você que você tem que fazer a vontade dele. O que foi que aconteceu? Ele estava dormindo, mas Deus mandou um vendaval no meio do mar, e que só faltou partir aquele navio. Então tiraram os sócios, fizeram tudo, mas acharam Jonas dormindo. Foi que ele falou: não, quem é tu, meu? Eu sou hebreu, temo o Deus que fez o céu e a terra seca. Isso aí é por causa de você que está essa tempestade. Isso aí é por causa de mim mesmo. E ele falou: então o que tem que ser feito? Me lança no mar, que certamente o mar vai se acalmar. Então você vê que por causa da rebeldia de Jonas trouxe um problema para aquele povo, trouxe um problema para aquele navio. Aquelas pessoas que tinham condições financeiras tiveram que lançar suas fazendas no mar, tiveram que se perder um monte de coisa por causa de um rebelde. Da mesma forma, é qualquer um de nós, quando nós entramos no quadro de rebelião, você vai trazer problema para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, vai trazer problema para onde você mora, onde que você está, vai trazer uma maldição que vai alcançar aquilo que está ao teu redor, aquilo que está na tua casa, por causa da sua rebeldia, por causa que você foi brincar com Deus que é todo poderoso. Então, o que foi que aconteceu? Ele obedeceu, o comandante obedeceu: me joga no mar que ele vai se acalmar. E assim ele jogou e o mar se acalmou. E eu disse que aqueles marinheiros se converteram porque viu a mão de Deus, viu o agir de Deus. Fizeram até o holocausto oferecendo a Deus, porque Deus acalmou aquele mar e fez o mar. Então você vê que mesmo Deus, Jonas, na rebeldia dele, Deus preparou aquele peixe para levar ele à cidade de Nínive. Ele teve que pregar a palavra de Deus. Então não tem para onde você fugir. Se você for deixar fugir ou querer fazer do seu jeito, vai ficar difícil as coisas para você. Se está difícil hoje, você vai procurar deixar ficar mais difícil? Se hoje está difícil, você vai procurar dificultar mais as coisas diante de Deus, que você pode aliviar as coisas. Como que se alivia as coisas? Obedecendo a palavra de Deus, sendo fiel. Não fuja das regras que Deus colocou para você fazer. Não fuja daquilo que Deus determinou para você fazer. Faça o que Deus determinou e vamos fazer, e a ação de Deus vai fluir na sua vida e o milagre vai correr na sua casa e onde você for. Para cumprir a palavra de Deus, que o homem de Deus, quando é abençoado, onde ele pôr as suas mãos, vai ser bênção. Onde ele pisar, a bênção é dele. A palavra de Deus falou que onde Abraão pisasse era a terra dele. Os que eram obedientes, todos que foram obedientes, eles tiveram muitas bênçãos porque obedeceram a palavra de Deus. Então as bênçãos estão conosco. Você não vai obedecer a Deus, que o milagre vai acontecer. As bênçãos vão surgir em nossa vida, não vai ter dificuldade. Que nem eu falei na passagem de Jesus, que ele estava com fome. E ele disse: olha, nem só de comer, toda a palavra vem da boca de Deus. Ou seja, pode ser fome da carne, mas pode ser fome da alma. Ou seja, como nós vemos, meu irmão, sua carne às vezes quer algo, você quer algo que faz parte da carne, mas às vezes isso não é necessário. Você está com vontade, mas mais necessário para você é a palavra de Deus, porque a carne quer. Talvez isso que a carne está querendo não seja bom para você, seja uma desordem na sua vida. Talvez isso que você está querendo cumprir o desejo da carne seja uma morte na sua vida. Então seja forte, peça força a Deus, que Ele vai dar força para você queimar a tua carne e você vencer e entrar na dimensão espiritual, que é o que todos nós precisamos. Entrar na dimensão espiritual, porque a palavra de Deus, a igreja do Senhor, ela vem colocar o homem no caminho espiritual. A função da igreja é tirar o homem da carnalidade e colocar ele no caminho espiritual. Pois o reino de Deus é espiritual, é não carnal. Ele disse: não estraguei a minha obra por causa da casa, por causa de comida, nem de bebida, nem por causa de nada desse mundo, mas revestir-se do poder de Deus, da graça do Senhor. E é isso que nós temos que fazer no nome de Jesus Cristo. Amém? Para nós encerrar, Hebreus 11:6 fala assim: ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é o galardoador dos que o buscam. Está vendo? Então não adianta, sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que é que nós temos que fazer? Pedir fé a Deus. Pedir fé a Deus, para que essa fé que vai vir da parte de Deus até você, você não vai usar ela só para você, mas você vai continuar usando ela para fazer o que você tem feito. Você tem convidado alguém, ele tem vindo. Você tem feito isso, ele tem obedecido. Então continua nessa boa obra, que Deus vai honrar vocês, Deus vai dar vitória para vocês. Porque o que nós temos que mostrar para Satanás é que nós somos pessoas de fé e que ele não vai nos vencer
Porque quem está em nós é maior do que o que está no mundo. E quem está em nós é Jesus de Nazaré. Quem está na minha vida é Jesus de Nazaré. Quem está na sua vida é Jesus de Nazaré. Então ele está na sua vida, está na minha vida para dar vitória para nós. Então saia daqui com posse de vitória, confiando no Senhor, que a vitória vai ser grande no nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe os irmãos. Vamos estar orando para trazer para nossas casas. E amanhã tem mais outro culto abençoado, em nome de Jesus. Amém? Vamos falar ao Senhor. Meu Deus, meu Pai, Todo-Poderoso Deus, Criador do céu e da terra, nesta noite nós te agradecemos pela tua santa palavra, pelo seu santo poder, meu Deus. Pai do poder, eu peço no nome de Jesus Cristo, Pai, venha colocar fé, venha colocar ânimo, venha colocar esperança, venha colocar saúde, venha colocar força sobre o teu povo, venha colocar a tua mão poderosa, Senhor, a favor de tudo que os teus servos estão fazendo. Venha honrar eles, Pai. Honra todos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai Todo-Poderoso Deus. Eu peço em nome de Jesus Cristo que as tuas mãos venha abrir as portas que estiver fechadas e venha dar saúde àquele que está enfermo. Venha fazer milagre na vida que está precisando, Pai. Faz milagre de maravilha, Pai. Eu declaro esse povo abençoado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, desde já, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos vós e todos digam amém. A paz do Senhor seja com a amada igreja, em nome de Jesus. Vamos terminar, meus irmãos. Vem aqui, pastor João. Vamos fazer uma oração para o pastor João, que ele está fazendo aniversário hoje. Vamos todos nós, apontar a mão de vocês para cá. Vamos orar para ele, para Deus dar muitos anos de vida para ele e ele ser mais feliz. Em nome. Pastor aqui mais uma aniversário. Vem aqui, meu irmão. Como é que tá vendo, minha irmã? Vem as duas, olha que benção. Dois. Não, eu sou. Não, é ela. Vai, irmã. Vem, pode vir aqui. Vamos orar por todos. Vamos orar para Deus dar saúde, dar força, dar muitos anos de vida ao pastor João. Usar ele mais e mais do que tem usado. Meu Deus, meu Pai, está aqui o teu servo, está fazendo aniversário hoje, Pai Deus, de poder, eu peço um presente do céu para ele, Pai, a tua serva também, abençoa ele, dá um presente celestial para o dela, Pai, não tem um presente melhor do que o Senhor pode dar para ele, Pai, porque o Senhor é de dar um presente, muitos anos de vida e muitas bênçãos para a tua serva, muitos anos de vida para o teu servo, Pai, dá saúde e dá força, tira a dor dos cansaços, Pai, fortalece ele, através do seu Santo Espírito, Pai, nós te pedimos agora e te agradecemos, abençoa ele dois e Deus faça milagre, né? Parabéns para vocês, Deus abençoe, um feliz ano novo, Deus abençoe, feliz. Glória a Deus.